Olá pessoal! Hoje nós vamos falar de um dos planetas mais importantes para a astrologia védica, que é o Sol. E por que o Sol é um dos planetas mais importantes para a astrologia védica? Bem, imagine o nosso sistema solar. Ele tem uma grande estrela que nos dá luz, que se chama o Sol. Então, para os astrônomos, o Sol é uma estrela e os astrólogos sabem disso, mas para a astrologia védica ele é considerado um planeta e não uma estrela. De qualquer forma, o Sol ele vitaliza, ele dá energia, ele dá luz para o nosso planeta. Então as plantas elas não fariam fotossíntese sem o Sol. A gente não iria conseguir adquirir vitamina D se a gente não se expusesse ao Sol. Então você já pode tirar daí que o Sol ele significa majoritariamente, num contexto da medicina Ayurveda, a sua vitalidade. Então um Sol forte no seu mapa natal simboliza uma boa vitalidade. Mas o Sol ele não é o único indicador de saúde. O ascendente, você deve analisar o dispositor do ascendente, o planeta regente. Então, se o dispositor está forte, seu ascendente está forte. Então, é um duplo karma que indica que você tem uma boa saúde. Você deve analisar o Atmakarka. E o que é o Atmakarka? Bem, o Atmakarka ele significa alma e indicador, o indicador de alma. Então ele é um terceiro elemento que vai adicionar a força da sua saúde. E como é que você sabe o seu Atmakarka? Você tem que procurar o planeta com um grau mais elevado. Como assim? Vamos supor que o planeta com um grau mais elevado em longitude no seu mapa seja Marte. Marte está a 28 graus de Capricórnio. E você procura os outros planetas. E na hora que você for procurar, você tem que excluir Urano, Netuno e Plutão e os nodos lunares. Eles não contam nessa lição específica da astrologia Jaimini. Então, se nenhum outro planeta entre o Sol e Saturno ultrapassa 28 graus de longitude, então Marte é o seu Atmakarka. Você deve analisar o seu mapa Trinsancha, que é o D30. Esse mapa ele coloca um microscópio dentro da sua casa 6. Por que a casa 6? Porque é a casa que indica o seu sistema imunológico. O Trinsancha ele também coloca esse microscópio dentro do ascendente, que simboliza o seu corpo. O ascendente é seu corpo, entendeu? É seu corpo físico, é o seu elemento palpável, é o aspecto seu que é palpável. Então, se no Trinsancha o seu Sol e o seu ascendente estão fortes, então é mais um indicador de que você tem uma excelente saúde. Então é um grande indicador de longevidade. Agora, se você tem o Sol e o ascendente fortes no mapa natal, mas debilitados no Trinsancha, então é um karma dúbio aí. E como é que você vai saber o estado da sua saúde? Você deve analisar uma coisa chamada Mahadasha. Então, o Mahadasha ele é um período planetário que acontece na sua vida. Um planeta entra num período e depois outro sucede, que dá esse período de 120 anos de vida, que os antigos acreditavam que era o máximo que um ser humano conseguiria viver. Se o Sol, que está debilitado no Trinsancha, você entra no Mahadasha com 42 anos, você entra nesse período planetário do Sol. Então, com 42 anos de idade significa que você tem que cuidar melhor da sua saúde. E o que o Sol significa? Especificamente, os seus ossos. Por que os seus ossos? Porque o Sol ele representa os minerais no seu organismo. E os ossos são compostos de minerais. Então, um Sol forte, ele deixa os ossos fortes. O Sol simboliza o seu coração.
porque ele rege originalmente também o signo de Leão, né? E Leão, ele é o signo do coração. A casa 5 tem associação com o coração, né? Então, um Sol forte, o coração é forte, a pessoa dificilmente tem problemas cardíacos. Agora, se o Sol está debilitado, a pessoa pode desenvolver problemas cardíacos. O Sol significa a sua visão. Então, pessoas com problemas de vistas, provavelmente elas têm o Sol em má dignidade em algum dos dois mapas, ou no Navansha, perdão, ou no Trinsansha, ou no seu mapa natal. O Sol é um indicador da sua identidade, da consistência da sua identidade, do comprometimento que você consegue ter com a sociedade. Por que isso? O Sol, todo dia você vê o Sol. Ele nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da tarde. Então ele não muda. Ele não é como, por exemplo, a Lua, que muda de faces, que às vezes aparece minguante, às vezes aparece crescente, às vezes você nem vê ela no céu, às vezes você vê ela bem proeminente no céu. Então a Lua é um planeta difícil de você mapear, em certo sentido. Agora o Sol, ele é consistente. Então, no seu mapa, ele mostra a consistência da sua personalidade. É por isso que pessoas com o Sol em conjunção com Saturno, que é o principal inimigo do Sol, né? São pessoas que às vezes elas lutam por conseguir reconhecimento na sociedade, porque elas estão constantemente numa batalha com alguma deficiência em relação ao Sol, porque Saturno é esse planeta doente, né? Ele tem associação com leprosos, então o que ele toca, ele passa uma lepra, ele tira a vitalidade daquele planeta. Então se for um planeta inimigo, pior ainda, né? Sol em conjunção com Vênus, são pessoas que talvez elas deixem de tomar iniciativa, talvez elas tenham dificuldade de assumir a sua própria liberdade, a sua própria liderança, né? Porque o Sol, ele é um indicador de reis, de rainhas, de presidentes. Então o Sol é aquela autoridade máxima no seu mapa. Então quando ele está em conjunção com a Vênus, é como se uma pessoa ela não conseguisse tomar a autoridade dela, ela fica muito tempo ouvindo os conselhos dos outros e às vezes se deixa levar pelos conselhos dos outros, porque Vênus rege conselheiros, seriam como se fossem os ministros, né? Que aconselham um líder, mas o Sol é essa autoridade máxima que precisa estar solitária no trono, estar sozinha, de assumir mesmo a liderança. Então se você não consegue fazer isso, você tem um problema com o seu Sol, muito provavelmente no seu mapa natal ou no seu Navansha. E se você não tolera esse tipo de postura de autoafirmação, de autoestima, de poder pessoal, se você não tolera que outras pessoas projetem isso, então é você quem tem um problema com o Sol e não a outra pessoa, porque o Sol, ele naturalmente simboliza ego, ele é um planeta egóico, entende? É por isso que ele tem exaltação no signo de Áries, porque Áries é o signo mais egóico do zodíaco, né? Então, um Sol doente, ele naturalmente adoece o estado do ego, né? O estado do ego da pessoa pode ficar doente. Então, às vezes, um Sol debilitado ele pode atrapalhar na tua busca por ser uma autoridade, por ser uma figura que inspira os outros. Então, normalmente, aqueles indivíduos que você admira e que você sente inspirados, muito provavelmente você se inspira nas características solares daquela pessoa, independente de ser homem ou mulher, você se inspira pelas características solares. Então um Sol forte, ele te dá essa capacidade de projetar essa inspiração, de projetar um exemplo a ser seguido. Uma pessoa liderante, uma pessoa que energiza, uma pessoa
que magnetiza os ambientes onde ela passa. É por isso que o Sol é dito de fazer muito bem na casa 10, porque é onde ele adquire o que se chama em astrologia védica de Digbala. Digbala é uma expressão do sânscrito que simboliza força direcional. Então o Sol ele ganha essa força direcional na casa 10. E é a casa que tem associação com o pai, né, com a relação com o pai. O Sol ele também fica muito forte na casa 9, porque é a casa dos gurus, é a casa dos líderes espirituais, né, das pessoas que inspiram os outros pelas suas visões filosóficas, né, as suas visões de mundo. Então o Sol ele faz muito bem estando na casa 9 ou na 10. Obviamente que não é porque você tem ele lá que você vai ter essas qualidades. O seu Sol ele pode estar muito bem debilitado por signo nessas casas e isso reduzir bastante. É por isso que o Sol ele é dito na astrologia védica de ter uma qualidade, né, uma guna. Guna é qualidade, sátvica, de sátiva, né, de espiritualidade, né. Ele é um planeta em certa medida que indica a sua capacidade de seguir um ideal, uma filosofia de vida, né? É um planeta de luz, é o ideal que você projeta no outro, no mundo, né? É aquele ideal que você projeta que os outros veem em você. Agora, o Sol, ele também rege o pai, ou aquela figura de autoridade. Aquela figura paterna, aquela figura que impulsiona você, aquela figura que inspira você, que faz você ser competitivo, que faz que te aconselha a ir no mundo e lutar por um lugar ao sol, né? Lutar por um status, né? O Sol ele simboliza status em certo sentido, e é por isso que quando o Sol está na casa 4, ele é dito de perder a sua força direcional. Então é quando a mãe, né, porque a casa 4 é a casa da mãe, ela toma essas qualidades solares. Então são casos específicos em que a mãe ela faz a figura solar, ela faz aquela figura paterna de te impulsionar, né? Então assim, muitas pessoas me perguntam se elas vão ser famosas, se elas vão ser se elas vão ter um status na sociedade. Para você saber isso, você precisa analisar a dignidade do Sol no seu mapa natal. Então, um Sol forte, ele contribui para que você consiga fama, que você consiga honra, que você consiga um lugar de reconhecimento, né? Então, pessoas com o Sol em má dignidade, talvez elas possam lutar muito tempo por esses assuntos. Às vezes elas podem conseguir fama, não significa que você tenha um Sol debilitado em Libra que você não vai ser uma pessoa reconhecida. Você vai, mas provavelmente você vai por ajuda de outros planetas mais fortes no seu mapa natal. Ou talvez porque você esteja constantemente compensando essa debilidade, né? Mas sim, um Sol forte, ele impulsiona você a ter um status social, ele naturalmente te dá aquela noção de sacrifício, né? Porque o rei, o Sol, ele simboliza o rei, ele é aquela figura solitária que fica sentada no trono. Então ele é completamente afastado da convivência com os plebeus, da convivência com o povo, porque ele é uma figura isolada. Então isso significa que você, para ganhar fama, para você adquirir essas qualidades solares, você precisa fazer sacrifícios. Então até que ponto você está disposto a fazer esses tipos de sacrifícios? Você vê isso na qualidade do Sol. Então, a mesma coisa serve para a sua relação com essas pessoas de autoridade. Então, pessoas que têm dificuldade de aceitar
uma pessoa perto dela que tem um ego forte, são pessoas que têm problemas solares. A própria pessoa, se você tem dificuldade de lidar com o seu pai, você pode ter algum problema com o Sol, com figuras masculinas de autoridade, porque o Sol significa isso, ou mesmo com homens, né? Homens de maneira geral, assim, não necessariamente a figura paterna, né? Então, pessoas com Sol forte, elas mais facilmente conseguem entrar na dinâmica que a sociedade funciona, com todas as suas hierarquias e com todas as suas injustiças e desigualdades, e ainda assim conseguem brilhar, né? Elas conseguem jogar com o sistema. Então, pessoas que não conseguem jogar com o sistema, que não conseguem aceitar a hierarquia, provavelmente elas têm um problema com o Sol, e isso pode ser extremamente complicado, né? Porque a pessoa pode ficar muito tempo gastando a energia dela em mudar uma estrutura social que provavelmente não vai mudar. E isso não é ser pessimista, talvez isso seja ser realista, né? Então, o Sol ele dá essas qualidades para você. Mas você deve estar se perguntando, como é que você sabe a dignidade do Sol? Bom, eu escrevi aqui, né? Se vocês analisarem aqui, o Sol tem o elemento fundamental, né, o elemento primordial dele, o fogo. Então, quando o Sol está em qualquer signo de fogo, ele adquire naturalmente essa força. Ele tem exaltação no signo de Áries, domicílio no signo de Leão. Agora, não é porque uma pessoa tem o Sol em Áries que ela naturalmente vai ter essas características solares mais exageradas. Por quê? Você tem que analisar o dispositor de Áries, que é quem? É Marte. Então, se Marte estiver debilitado no signo de Câncer, significa que a fundamentação do signo de Áries já está debilitada. E por mais que esse Sol esteja lá dentro, querendo se expressar, ele vai se sentir inseguro. É como se esse rei estivesse dentro de um barco que pode naufragar a qualquer momento. Então são pessoas que elas podem ter alguma insegurança, mas de maneira geral sim, pessoas com Sol em Áries, elas conseguem facilmente expressar as qualidades que o Sol significa. O Sol ele tem queda no signo de Libra, principalmente entre 0 a 10 graus, que corresponde ao primeiro decanato. O primeiro decanato de Libra corresponde a um abismo para o Sol. E você deve analisar a dignidade do dispositor de Libra, que é Vênus. Então, se a Vênus ela estiver exaltada no signo de Peixes, ela está robusta, então a fundamentação do signo ainda é forte, e o Sol ele consegue compensar a sua fraqueza, porque ele está sendo regido pelas leis de Vênus, né? Agora, se a Vênus ela está em queda no signo de Virgem, então a pessoa realmente experimenta um abismo em todos esses assuntos que o Sol significa, porque o dispositor está fraco. Então o dono daquela casa, que é o signo, ele está fraco, então ele não consegue direcionar essa energia. O Sol tem amizade com a Lua, Marte e Júpiter. Eles têm em comum, esses três planetas, eles regem signos de água. Então o Sol ele fica muito bem em signos de água, que são signos de polaridade feminina e receptiva. Então o Sol ele fica mais receptivo nesses signos, mas ainda assim eles têm força aqui, porque signos de água ainda assim são signos sáttvicos, signos que tem essa vibração espiritual, com exceção do signo de Escorpião, que é um signo tamásico, é um signo de sobrevivência, tá? Mas Escorpião ainda assim dá força para o Sol, porque Saturno tem uma relação amicável com Marte. Esse planeta tem inimizade com a Vênus e Saturno, então sempre que o Sol ele cai num signo regido por esses planetas como Touro, Capricórnio ou Aquário,
ele perde um pouco das suas qualidades originais, porque a mesma coisa serve também para os signos regidos por Mercúrio. O que eles têm em comum? Todos são do elemento ar e terra. E esses dois elementos têm uma qualidade rajásica e tamásica, né? Rajas tem associação com apego material, apego às coisas materiais, né? E tamas tem a ver com sobrevivência, com características um pouco mais animalescas, bestiais, para conseguir se afirmar no mundo. Então, como o Sol ele é um signo, um planeta espiritual, um planeta santificado, ele perde um pouco as qualidades aí. Mas a mesma coisa, você deve analisar o estado cósmico de todos esses dispositores, isso vale para todos, tá bom? Bem pessoal, esse foi o meu vídeo analisando o Sol. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, clica no joinha aí embaixo da tela e não se esqueça de curtir o canal, tá certo? Não se esqueça de nos seguir e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.